Continuando, pessoal, né? Continuando aí a nossa aula de regra de 3 e porcentagem. Nós observamos regra de 3 até aqui, agora nós vamos dar continuidade com a parte de porcentagem, tá bom? Então, olha só, olha aqui no nosso material, vamos lá, olha aí. Porcentagem, né? O que é porcentagem? Pessoal, porcentagem é a centésima parte de uma grandeza. Centésima parte de uma grandeza. Então eu coloquei, assim como na regra de 3, uma questãozinha bem simples aqui, trivial, banal, quase não existe. Quanto é 30% de R$ 200? Bom, só para mostrar a vocês que isso aqui existe algumas formas para ser calculado. Primeiro, entenda uma coisa. Entenda que esse 30% aqui, ele pode ser escrito assim, 30%, ou ele pode ser escrito assim, 30%, 0,30. Já foi feita a divisão quando você escreve assim, tá bom? Então, 30% de 200, porcentagem é um assunto que vem de regra de 3. Então, você vai pegar o seu valor principal e associar 100% sempre. Eu quero saber quanto é 30% disso. Eu sei que vocês sabem fazer isso, até de cabeça, eu sei. Mas é só para dizer que regra de 3, dentro de porcentagem, vai ser, pessoal, sempre diretamente proporcional, porque sempre que aumentar a porcentagem, vai aumentar o valor correspondente. Tá certo? Sempre. Então, aí percebeu que é diretamente proporcional, óbvio que você multiplica cruzado aqui direto, você vai ter 100 vezes x, 200 vezes 30, isso vai dar 6.000, né? Corta 2 zeros de um lado com 2 zeros do outro, você vai ter x igual a 60, certo? X igual a 60. Isso aqui é uma forma de calcular porcentagem. Outra forma é você fazer de forma mais direta, tá? Como assim de forma mais direta, professor? Você pode pegar o 200, fazer bem aqui no cantinho. Você pode pegar, mudar aqui a cor. O 200, esse verde ficou muito escuro, branco. Você pode pegar esse 200 aqui e multiplicar por um desses dois valores aqui, ó. Certo? 200 vezes 30% assim. Ou 200 vezes 30% assim. O de cima, corta um zero de cima com um zero de baixo, um zero de baixo com um zero de cima, 20 vezes 3, observe, dá o mesmo 60. E aqui é 2 vezes 3, 6, por conta das casas decimais, também você vai achar 60. Tá bom? Beleza? Deu para entender isso aí? Tem uma coisinha na porcentagem chamada, pessoal, fator de multiplicação. Isso é importante, tá? Fator de multiplicação. Onde eu posso colocar isso? Fator de multiplicação. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar bem aqui assim o fator de multiplicação. Bem aqui. Vou montar uma tabela aqui. Isso me ajuda a encontrar os valores de forma mais direta, tá? Então deixa eu escrever aqui, ó, fator de multiplicação. Esse fator ele existe para, entenda, para aumento, e existe para desconto. Aumento e desconto. Tá? Vamos botar uma tabelazinha aqui. Ó, pequeno mesmo, não precisa ser muita coisa não. É só para você entender. Tá? Esse fator pode ser, por exemplo, vou colocar aqui alguns valores. Ó, 20%, 35% e 90%. Tá. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui a tabela. Fazer aqui a nossa tabela. Olha só.
Aqui é isso aqui. Pessoal, para aumento, fator de multiplicação para aumento, é só você observar o que não é 20%, aumento de 20, então você pega o valor lá que no caso, o nosso valor ali é 200, eu vou colocar aqui, ó, 200. Aí se eu quiser, por exemplo, se eu quiser saber um aumento de 30% em cima de 200, de 30 não, perdão, de 20, é só multiplicar o valor que é 200 pelo fator de multiplicação para aumento, para 20 que é 1,20. Qual o fator de multiplicação de aumento para 35? 1,35. O fator de multiplicação de aumento para 90, 1,90. Tá? E desconto é o que falta. Tá? Então aqui, ó, 20%, falta quantos por cento para 100? Falta 80, você escreve 0,80. 35%, falta quantos por cento para 100? Falta 65, você escreve 0,65. Tá? 90%, falta quantos por cento para 100? 10, você escreve 0,10. Tá? O aumento é 1 ponto alguma coisa e o desconto é 0 ponto o que falta. Tá? O que isso quer dizer, né, pessoal? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, se eu quero aqui, nessa situação aqui, ó, saber quanto é que custa, um objeto que custa R$200 e teve um aumento de 30%, eu vou achar primeiro o aumento de 30%, que no caso foi de R$60, e aí depois eu vou observar que se for aumento eu vou fazer 200 mais 60, né? Encontrando 260, certo? Mas para você evitar esse cálculo aqui, ó, para você evitar esse cálculo, é só multiplicar pelo fator de multiplicação. Então, 200 vezes, o aumento é de quanto? 30%. 1,30. Tá? 1,30. Quanto é 200 vezes 1,30? Pode fazer a continha, tem que dar 260. Dá o mesmo valor. E se for desconto, a mesma coisa, tá? Se for desconto, você multiplica por 200, o desconto de 30%. Aí você observa, falta quanto para 100? Falta 70. Então, 0,70. Tá? E aí, 7 vezes 2, 14. Vai dar 140. Vai dar 140, certo? Então, um desconto de 30%, você multiplica por 0,70, você vai achar R$140. É que o desconto é 60, né? 200 menos 60, 140. Tá certo? Beleza aí, pessoal? Então, a nossa conversazinha aqui, o nosso bate-papo. Aqui é o nosso bate-papo. Certo? Como sempre tem no começo, antes de resolvermos as questões, tá? Então isso aqui é para nos dar suporte, base, para que a gente possa aqui, ó, resolver e entender como é que a Fundação Carlos Chagas cobra as questões de porcentagem. Vamos lá? Olha só, questãozinha da Fundação Carlos Chagas, a primeira aí. Certo mês, um comerciante promoveu uma liquidação em que todos os artigos de sua loja tiveram os preços rebaixados em 20%. Se ao encerrar a liquidação, o comerciante pretende voltar a vender os artigos pelos preços anteriores aos dela, então os preços oferecidos na liquidação devem ser aumentados em quanto? Gente, olha só. O comerciante promoveu uma liquidação em que todos os artigos da sua loja tiveram os preços rebaixados em 20%. Tá? Olha para mim aqui rapidinho. Gente, olha só. Dentro de porcentagem é muito comum que a gente venha resolver questões pelo método da suposição, porque ele não vai te dar um determinado valor, ele não vai te dar o valor, e aí você vai supor um determinado valor para aquela questão. Foi o que aconteceu nessa questãozinha aqui, que a Fundação Carlos Chagas não me disse que os artigos custavam, não me diz o valor que custava, tá? Então você supõe, vamos imaginar um artigo que custe tanto, vamos lá, olha só aqui no material. Vamos imaginar que um determinado artigo custe R$100. Aí a questão fala que ele teve R$100. Teve um aumento de 20%. Né? Não, um aumento não, né, pessoal? Perdão. Teve um desconto de 20%. Então, desconto foi isso.
Todos os artigos tiveram preços rebaixados em 20%. Foi rebaixado em 20% no desconto. Pessoal, fica claro que 20% de 100 é R$20. Então, se custa R$100 e teve um desconto de 20%, esse objeto, esse artigo, passará a custar 100 menos R$20. 80. Agora, a questão que é o quê? A questão quer voltar aos preços ao preço inicial. Quando diz que ali, o comerciante pretende voltar a vender os artigos pelos preços anteriores. Então tem que aumentar quantos por cento? Cuidado para você não pensar que se diminuiu 20%, então vai aumentar 20%. Não, porcentagem é um assunto muito escorregadio, muito cuidado com porcentagem, tá bom? Então você vai ter que fazer uma continha básica. Olha só, uma continha básica. Era 80 o valor que estava custando, e esse 80 se associa a 100%, regra de 3, e eu quero saber quantos por cento eu vou precisar para voltar para 100. Para voltar para 100, pessoal, você precisa aumentar quantos reais? Quantos reais? Eu preciso de R$20, que foi o que foi descontado. Então, esses R$20 que eu preciso aumentar, né? Esses R$20 que eu preciso aumentar, representa quantos por cento? Aí, vamos fazer a conta, tá? Vai ficar 80 vezes x, né? E 20 vezes 100. 2.000, certo? Corta um zero com o outro, você vai ter 200 dividido por 8, é uma conta muito comum dentro da matemática, isso vai dar 25%. Resposta da questão, 25%. Tá bom, pessoal? Então, a questãozinha aí tem como resultado, tem como resposta, letra D. Essa questão é muito para chamar sua atenção, para não pensar que se aumentou 20%, então, ou se para voltar para o preço eu vou precisar menos 20%. E vice-versa. Se diminuiu 20%, para voltar eu vou precisar somar 20%. Não funciona assim, porque os valores, as porcentagens, elas são tomadas em cima de valores diferentes. Observa que esse 20% ele foi subtraído em cima de 100. Tá? Quando foi subtraído, passou para 80. Então, 80 é diferente. 80 é diferente de 100. Se fosse o mesmo valor, aí sim, estava certo. Subtraiu 20, somaria 20 para encontrar o resultado final. Para voltar no resultado. Tá bom? Beleza? Mas como não é o mesmo valor, então eu vou precisar fazer uma continha de regra de 3. Foi o que foi feito aqui. Entendido, pessoal? Próxima questão, vamos lá. Olha essa questão 2 aí da Fundação Carlos Chagas. Questãozinha número 2. É uma questão recente, né? Prova em Manaus. Olha o que diz. Fernando pagou R$100 de conta de água, 120 na conta de luz, referente ao consumo no mês de janeiro. Se a conta de água sofreu uma redução mensal de 15% nos meses de fevereiro e março subsequentes, e a conta de luz sofreu um aumento mensal de 10% nesses 2 meses, para pagar as contas de água e de luz referente ao consumo no mês de março, Fernando gastou o total quanto? R$2,55 a menos do que gastou nas contas referentes a janeiro. Letra B. 4 a mais do que gastou nas contas referentes ao consumo do mês de janeiro. Bom, ele quer saber aqui, tudo aqui é o mês de janeiro. Janeiro. Ele tem como referência o mês de janeiro. Bom, vamos organizar. Ai, meu Deus do céu, não acredito que a questão sumiu aqui de novo, não. Meu estagiário está sorrindo ali. Sumiu. Tá com problema, viu? Tá com problema aqui porque está assumindo a questão do nada. Bom, vamos lá, vamos continuar. Tem que fazer aqui a questão número 3. Depois eu vejo essa questão número 2 aí novamente com vocês. Questão 3. Na última eleição, ao elaborar o relatório sobre o comparecimento dos eleitores inscritos numa sessão eleitoral, o presidente da mesa de trabalhos observou que 40% do total de inscritos haviam votado pela manhã.
e 75% do número restante no período da tarde. Considerando que foi constatada a ausência de 27 eleitores, o total de inscritos nessa sessão, qual foi? Vamos lá? Então, é uma questão que envolve a ideia de totalidade, nós não sabemos o total, tá certo? Não sabemos o total. E aí, sempre que isso acontecer, você chama de X o total. X total. Tá? A questão fala que o presidente da mesa de trabalhos observou que 40% do total de inscritos haviam votado pela manhã. Então tá bom, vamos lá, pela manhã, 40% do total, ó. 40% do X pela manhã e 75% do número restante no período da tarde. Então à tarde, tá certo? Haviam votado 75%. Agora, pessoal, toma muito cuidado, porque nessa questão a Fundação Carlos Chagas gosta de colocar isso aqui, ó, 75% do número restante. Se já votaram 40% pela manhã, o restante é 60%. Então você tem que fazer o seguinte, ó, 75% de 60%, que é o que falta, tá? Que é o que falta de X. Essa continha aí, 75% de 60, 6 vezes 75, 42, vai dar 0,42, ou seja, 42 não, gente, 42 não, 45. Deixa eu ver, 6 vezes 5, 30 vão 3, 42 com 3, 45, verdade. Ó, 45% de X, certo? Então, 75% do restante, que é 75% de 60, vai dar 45% do total. Beleza. Considerando que foi constatada a ausência de 27 eleitores, então vou botar aqui um A dos ausentes. Quantos ausentes? 27. 27 eleitores. Tá bom. Então essa aqui, ó, são as minhas informações. Beleza. Pergunta. O total de inscritos nessa sessão. Gente, olha só. Porcentagem aqui, ó. Concorda comigo que se eu somar a galera que votou pela manhã com a galera que votou pela tarde, que é 40 mais 45, vai dar 85%. 85%. Se os dois somando dá 85%, então tá faltando quantos por cento das pessoas votarem? Falta quantos por cento? Falta 15. O total é 100, falta 15. Se falta, né, pessoal? Então, olha só, falta 15% votarem. 15% votarem. Se falta 15% votarem e eu tenho aqui uma ausência de 27 pessoas, então isso significa dizer que essas 27 pessoas que faltaram, representa 15%. Concorda com isso? Concorda com isso, pessoal? A questão é saber o total de inscritos. O total de inscritos é o 100%. 100%. Quanto é que dá essa continha aqui? Tá? Você vai fazer essa continha. Tá? Multiplica cruzado aqui, porque é diretamente proporcional. Você vai ter 15 vezes x, 27 vezes 100. Você vai ter 2.700 dividido por 15. Divide aí. Quanto é que dá 2.700 dividido por 15? 180. 180. Então, é um total de 180 pessoas. Tá certo? Então, sempre que houver essa ideia de totalidade, pensa nessa forma de resolver aqui. Ó. Pensa nessa forma de resolver aqui, que é por complementar. Você observa o que você tem e observa o que falta. E aí, isso que falta, você associa com a informação que ele vai te dar. E mata o exercício. Beleza? Deu para entender isso aí? Questão da Fundação Carlos Chagas para técnico judiciário. Vamos na próxima. Mais uma da FCC, essa para analista de sistemas, observa como foi cobrado. Suponha que em 2007 as mensalidades de 2 planos de saúde tinham valores iguais e que nos 3 anos subsequentes elas sofreram os reajustes mostrados na tabela seguinte. Plano 1, plano 2, 2008, 2009, 2010. E tem aí as porcentagens de aumento. Se em 2010 os valores das mensalidades de ambos se tornaram novamente iguais, então se tornaram novamente iguais. Então, X é aproximadamente quanto?
Bom, pessoal, ele não me deu aqui o valor do plano. Plano 1 não me deu. Plano 2 também não me deu. Lembra que nós podemos fazer por suposição? Então vamos supor aqui um valor. Vamos supor que o plano 1 seja 100 reais. A questão fala que os planos, eles em 2007, né? No caso, 2007 é aqui, ó. 2007 é bem aqui. Eles são iguais. Então, se o plano 1 é 100, o plano 2 é 100 também. A questão fala que o plano 1 em 2008 teve um aumento de 10%. Então, pessoal, quanto é 10% de 100? 10% de 100 dá para fazer de cabeça, é 10 reais. Então, isso vai para 110. Ficou ruim aí essa cor, pessoal? Dá para enxergar? Acho que ficou ruim, né? Vou botar de outra cor aqui. Então, vamos lá. 10% de 100 reais é 10 reais. Então, na minha conta agora, vai ter 110. Agora, em 2009, teve um aumento também de 10%. Só que foi um aumento em cima de 110. 10% de 110 é 11 reais. Então, aumentou 11 reais. 110 mais 11 para 121. 2010 teve um aumento de 10% em cima de 121. 10% de 121, pessoal, é R$ 12,10. Com R$ 12,10 mais 121, eu vou ter R$ 133,10. Certo? Vamos observar agora o que acontece com o plano 2. O plano 2 teve um aumento no ano de 2018 de 5%. 5% de 100 reais é 5 reais. Então aqui o plano passou a custar 105. Em 2009, teve 5% de aumento em cima de 105. 5%, pessoal, de 105 é 5,25. 5,25 mais 105. Então, aumentando 5% em cima de 105, certo? Que vai dar 10,50, vai dar 5,25. Você soma isso, nós vamos ter aqui em 2009 110,25. Certo? E aí a questão fala que no ano de 2010 eles voltaram a ter o mesmo valor. Então esse valor aqui, ó, tem que ser igual ao de cima, que é 133,10. Certo? Só que a pergunta esse x aqui, que é a porcentagem, tem que ser quanto, né? Tem que ser quanto esse x? Bom, pessoal, você vai ter que fazer essa continha aqui, ó. Se é 110 e tem que passar para 131,10, você tem que observar quanto é que tem que aumentar. Tem que aumentar 133,10 menos 110,25, que é o que falta. Então, isso tem que aumentar. Essa continha dá quanto? 133,10 menos 110,25. Faz aí, dá para fazer de cabeça. R$22, né? R$22,85. Ó, tem que aumentar isso. Tem que aumentar, mas a pergunta não é essa. A pergunta é quantos por cento aumentou. Ou seja, ele quer saber isso aqui representa quantos por cento do que eu tinha antes. E o que eu tinha antes era 110,25. Tá? Então, eu vou ter que fazer uma continha básica, misturando regra de 3 com porcentagem mais uma vez. Então, o que eu tinha 110,25 antes, eu vou associar a 100%, né? Beleza? E tem que aumentar R$ 22,85. Esse aumento representa quantos por cento? Vamos lá, faz aí, multiplica cruzado, quanto é que vai dar? 110,25 vezes x. E agora você multiplica aqui 22,85 vezes 100. Está fácil, né? Só vou fazer a vírgula, andar duas casas para a direita, vai dar 2.285. Beleza. Então vamos ter x igual 2.285 dividido por 110,25. Faz aí, pessoal, faz essa continha aí, tá certo? Faz aí, eu vou dar um tempinho aqui para que você faça essa continha e veja quanto é que vai dar. 2.285 dividido por 110,25. Pessoal, isso vai dar aproximadamente 20,72 e mais alguma coisinha para frente, né? Dízima periódica.
ou dízima não periódica, certo? Então aqui eu tenho, ó, a questão fala, x é aproximadamente quanto? É o que a questão quer saber aqui, ó. X é aproximadamente, pessoal, 20,7. Resposta da questão. Para entender? Então, mais uma questãozinha aí que a Fundação Carlos Chagas não me deu o valor principal e eu tenho que supor aqui, ó, o 100 como resultado. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos na próxima? Vamos ver como a Fundação Carlos Chagas cobrou a questão número 5. Olha só. Questão número 5. Vamos ver aí. Quinta questão, olha o que diz. Laura, Maria e Nair montaram um restaurante, sendo que Laura colocou no negócio 20% do capital investido por Maria, que por sua vez colocou 64% do capital total investido pelas três no restaurante. Se Nair colocou 116 mil no negócio, então seu capital investido superou o capital investido por Laura em quanto? Vamos lá, tem que ser organizado. Tá? São 3 pessoas. Laura colocou, deixa eu usar aqui o máximo de espaço. Laura colocou, ficou grande. Laura colocou 20%, escreve 20% assim em forma de número decimal. 20% do capital investido por Maria. 20% de M, de Maria. Que por sua vez, ou seja, Maria, né, por sua vez, colocou 64% do capital investido pelas 3. Então eu tenho que somar aqui, ó. O capital investido pelas 3 é o capital que Laura investiu, mais que Maria investiu, mais que Nair investiu. Certo? Nair. Né? E Nair colocou no negócio 116 mil. Beleza. Perceba uma coisa aqui, pessoal. Ó, eu tenho um sistema. Aqui eu tenho um sistema, tá certo? Tem um sistema aqui com 1, 2 equações. Um sistema com 2 equações. E sempre que eu tenho um sistema com 2 equações, a ideia principal é substituir. Perceba uma coisa, se você substituir esse L aqui, ó, ele vai virar M, porque vai ficar no lugar 0,20M. E se você substituir esse N aqui, ó, ele vai virar um número natural. Então você vai ter no lugar do L, M, aqui você vai ter M, aqui você vai ter um número natural, e aqui você vai ter M e você vai ter aqui um número natural. Ou seja, você só vai ter M e números naturais. Então tem como você achar a resposta da questão. É isso que eu vou fazer. Após essas substituições, nós vamos encontrar o seguinte. Nós vamos encontrar que M é igual a 0, acho que isso ficou grande. M é igual a 0,64. Fazendo as substituições, vai ficar vezes L. Quem é L? 0,20M. Mais, quem é M continua sendo ele mesmo. Mais N, quem é N? 116 mil. Perfeito. Faz devagar, não tem pressa não. Faz devagar, tá? Então aqui você multiplica assim, ó. Esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse. Tá? Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter M igual. Pessoal, mas perceba aqui, bem aqui, ó. Percebe uma coisinha bem aqui, ó. Olha só, cadê? Dá para somar, porque aqui eu tenho M, 0,2 com M. Vamos fazer essa soma primeiro? Isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 0,64. Abre parênteses aí. 0,2 M mais 1M vai dar 1,2M mais 116 mil. 116 mil. Certo? Agora sim, multiplica esse com esse e esse com esse.
Então nós vamos ter aqui o quê? Nós vamos ter M igual 0,64 vezes 1,2. Faz a continha aí. 0,64 vezes 1,2M. Isso vai dar 0,768M. Tá legal? Mais, agora multiplica 0,64 por vezes 116 mil. Isso vai dar 74.240. Tá? Então, passando esse 0,76 para cá, aqui fica subtendido que tem 1, nós vamos ter 1 menos 0,768. 1m menos 0,768. Tá? Isso vai dar o quê? Isso vai dar 0,232m igual a 74.240. É uma questãozinha que te dá trabalho, mas entenda que na tua prova você pode encontrar questões assim também. Então nós vamos ter aqui, ter que fazer a divisão de 74.240 por 0,232. Faz essa divisão aí, quanto é que dá? Isso vai dar 320 mil. 320 mil. Eu achei aqui o valor de Maria. Maria gastou nesse negócio aí 320 mil. Se você substituir, pessoal, bem aqui, olha só, substituir esse M bem aqui, ó, bem aqui. Vou tirar essa linha para não atrapalhar visualmente, mas perceba, ó, substitui esse 320 mil bem aqui no lugar desse M, ó. Estou piscando aqui essa setinha, tá? Quando eu fizer essa substituição, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o seguinte. Rapaz, nem tem mais espaço aqui, ó. E agora? Eu vou ter o seguinte. Bom, deixa eu ver se dá para fazer bem aqui. Bem aqui nesse cantinho, acho que dá para a gente fazer. Bem aqui, vou colocar até de outra cor, branco. Não. Vai ficar L igual a 0,20 vezes M. Mais M eu já sei que é 320 mil. Tá? 320 mil. Quando eu faço essa multiplicação de 0,20 vezes 320 mil, isso vai dar quanto, pessoal? 32 vezes 2, 64, né? Então isso vai dar 64 mil. Beleza? 64 mil. Então, Laura gastou 64 mil. Mas qual é a pergunta? A pergunta, gente, o que ele está dizendo aí? Vamos lá, vamos ler a questão de novo aqui no finalzinho. Ó, se Nair colocou 116 mil no negócio, então o seu capital invertido superou o capital de Laura em quanto? Bom, ele quer saber quanto é Nair menos Laura. Tá? Continuando aqui no cantinho, Nair menos Laura. Ou seja, 116 mil menos 64 mil. Pessoal, quanto é que dá? 116 mil menos 64 mil. Isso vai dar 52, né? 6 com 50, 52 mil. Olha só. 52 mil. Resposta da questão. Olha que questãozinha trabalhosa. E eu peço a você atenção nessa questão. A Fundação Carlos Chagas gosta muito desse tipo de exercício. A resposta da questão é a letra A. Marca um asterisco nessa questão e eu peço, refaz essa questão, tá? Assiste a explicação novamente e tenta refazer sozinho, tá bom? Vamos lá, na continuidade, próxima questão. Questão número 7, não, número 6. Questão número 6. Olha o que diz aí a questão número 6. A questão diz assim: relativamente aos 75 funcionários de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho que participaram
que participaram certo dia de um seminário sobre primeiro socorro, sabe-se que no período da manhã, 48% do total de participantes eram do sexo feminino. Todas as mulheres participaram do início ao fim do seminário. No período da tarde foi notada a ausência de alguns funcionários do sexo masculino e assim a quantidade destes passou a ser igual a 3/7 do total de participantes na ocasião. Nessas condições, o número de homens que se ausentaram no período da tarde. Pessoal, esse slide aqui não tem espaço nenhum para arriscar nele, Não sei como é que eu vou fazer não. Eu vou ter que utilizar aqui um outro espaço, vou ter que ficar voltando, tá? Bom, então vamos lá, fazer assim. Vamos pegar as informações aqui. São 75 funcionários. 75 funcionários. No período da manhã, 48% do total desses participantes eram do sexo feminino. Vou lá para o final, aqui. Pegar um quadro aqui branco. Meu estagiário não faz as coisas direito, não deixou espaço na questão. Tá bom. Não tem problema. A gente dá um jeito aqui. Bom, são 75 funcionários. Quantos por cento, pessoal? Preciso voltar lá. 48% do total de participantes eram do sexo feminino. Então, as mulheres representam 48% de 75. Quanto é que é, pessoal? 48% de 75. 30 aí, faz a continha aí. 36. Então eram 36 mulheres. Pessoal, se eram 36 mulheres, os homens, consequentemente, é o restante. São 75 funcionários. 36 são mulheres. Então os homens representam o restante, ou seja, 39. Não é? 39. Beleza, então já tem aí 36 mulheres e 39 homens. O que a questão fala? Deixa eu voltar lá. Todas as mulheres participaram do início ao fim. Está falando isso aqui. Todas as mulheres participaram do início ao fim. E mais abaixo diz, no período da tarde, foi notada a ausência de alguns funcionários do sexo masculino. E assim, a quantidade destes passou a ser igual a 3/7 do total de participantes na ocasião. No período da tarde foi notada a ausência de alguns funcionários do sexo masculino e assim a quantidade destes passou a ser igual a 3/7. Pessoal, olha só, olha que informação importante essa aqui, ó. Olha que informação importante. Todas as mulheres participaram do início ao fim. Se no período da tarde foi notada a ausência de alguns funcionários homens e a quantidade deles passou a ser 3/7, pessoal, se nenhuma mulher faltou, e os homens representam 3/7, as mulheres passaram a representar o restante, que é 4/7. Ou seja, esse 36 aqui, os homens passarão a representar 3/7. Então esse 36 vai representar 4/7. Certo? E os homens, como a questão diz, 3/7. Então tem quantos homens? Por que 4/7, professor? Gente, é porque aqui é 3. Ó. Aí você observa, já tem 3. Falta quanto para 7? Falta 4. Tá? Se fosse, por exemplo, 2/7, seria quanto o restante? Ou seja, de 2 para 7 falta quanto? Mas seria 5/7. Tá certo? Então, você tem que ficar esperto com esse detalhezinho aí. Vamos lá, vamos calcular. Eu vou tirar esse X daqui. Eu vou colocar aqui um H de homem, que aqui nós vamos encontrar o número de homens. Explica cruzado. Nós vamos ter o que aqui? 4/7 vezes H igual. Explica aqui agora. Explica aqui. 36 vezes 3/7. Né? Então vai ficar 36 vezes 3/7. Certo? Olha só, pessoal, tem um 7 embaixo e um 7 em cima. Perdão, um 7 embaixo e um 7 embaixo, em lados opostos da igualdade. O que acontece? Corta. Então, a continha que nós temos aqui a fazer é 4 vezes H. 36 vezes 3. 6 vezes 3, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então, vai ficar 108. Ó.
108 dividido por 4. 108 dividido por 4 vai dar quanto? 108 dividido por 4, 27. 7 vezes 4, 28, vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 27. Então, 27 homens. Tá? 27 homens. Vamos ver se tem lá 27. Vamos voltar na questão? Leia. 27. Qualquer coisa, você dá um pausa aí, né, gente? E olha na questão. 27 não tem 27 não, gente. Ah, tá. Mas olha a pergunta aqui, ó. O número de homens que se ausentaram no período da tarde é porque alguns homens faltaram à tarde. E eles passaram a representar 3/7 do total. Então, os homens faltaram e passaram a representar 3/7. Depois que esses homens faltaram, eles passaram a ser 27. Certo? Se tinha 39 homens, menos 27, eu vou ter aqui a quantidade de pessoas que se ausentaram. 39 menos 27, pessoal, dá o quê? 12. Então, a resposta da questão é 12, como queríamos demonstrar. Tá? Tá certo? Então, resposta da questão aí, 12 homens se ausentaram. Vamos voltar lá na questão para ver se tem agora. 12. Opa, tem letra E. Olha só aí. 12. Resposta da questão. Beleza? Tranquilo? Tranquilidade pura. Aí, pessoal, questão 6. Matou a questãozinha número 6. Vamos dar continuidade. Questão número 7. Do salário de Miguel, 10% são gastos com impostos, 15% com moradia e 25% com transporte e alimentação. 10% com seu plano de saúde. Daquilo que resta, 3/8 são usados para pagar a mensalidade de sua faculdade, sobrando ainda R$900 para o seu lazer e outras despesas. O gasto mensal de Miguel com moradia em reais é igual a quanto? Gente, olha só. Essa questão tem informação pra caramba, hein? Vamos lá? Vamos anotar, hein? Qual é o salário de Miguel? Vou chamar de X, aquela ideia de totalidade. Nós já fizemos uma questãozinha lá atrás, pessoal, que traz essa ideia de totalidade. X é o total, é o salário de Miguel. A questão fala que ele gasta com imposto. O quê? 10%. Moradia. %. Transporte e alimentação. Transporte e alimentação. Quantos por cento? 25%. Questãozinha de porcentagem. 25%. 10% plano de saúde. Plano. Plano quanto é, gente? 10%. Daquilo que resta, essa informação é muito importante. Daquilo que resta, 3/8 são usados para pagar a mensalidade da sua faculdade. Tá? Quanto é que resta? Você precisa fazer a continha aqui. Ó. Soma 10 mais 15, 25. 25 mais 25, 50. Mais 10, 60. Então ele já gastou 60% do salário dele. Resta quanto? Resta 40. Então, daquilo que sobra, ó, a faculdade dele, ele gasta 3/8 do que sobra. E o que sobra nesse caso é, se ele já gastou 60, espero que fique claro que sobra 40%. Por isso aqui é 3/8 de 40 sobre 100, 40%. Porque ele já gastou 60. A questão fala que é 3/8 do que sobra. Tá? Já gastou 60, sobra ou falta 40 ainda para ele. Fazendo continha, corta um zero com o outro. Nós vamos ter aqui 4 vezes 3, 12 sobre 80. Né? 12 sobre 80. Dá para simplificar ainda mais um pouco. 12 sobre 80 vai dar por 4. Divide por 4. 12 por 4, 3. 80 por 4, 20. Então, 3/20 do total ele gasta com a faculdade dele. Certo? 3/20 ele gasta com a faculdade. Qual é a pergunta aí?
A pergunta é: o gasto mensal de Miguel com moradia. Moradia. Gente, aquela ideia de totalidade, olha só, vamos trazer para cá, vamos trazer aí para cá. Concorda comigo, olha só. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Que dá 60%. Eu vou colocar aqui em forma de número decimal. 60% de X somado com o que ele gasta com a faculdade, que é 3 sobre 20. Pessoal, divide aí, quanto é que dá 3 sobre 20? Vamos fazer essa continha bem aqui para melhorar. 3 sobre 20 vai dar o quê? 15, né? 0,15, dá no mesmo. 0,15x. Tá? Melhorar, porque eu estou colocando forma de número decimal. Então, o que ele gastou aí, ó, 60% de x mais 0,15, que é o que ele gasta com a faculdade dele de x, mas não esquece essa informação, pessoal, que depois que ele gastou tudo isso, sobrou R$900 para o lazer, certo? Então, quando eu somar tudo o que ele gastou aqui, ó, imposto, moradia, transporte, alimentação, plano de saúde, com tudo que ele gastou aqui também com a faculdade, mais o que ele tem guardado no bolso, que é para o lazer dele, R$900, mais, eu vou somar aqui R$900, quando eu somar tudo isso, vai ser igual ao salário dele total, que é X. Certo? Então aqui nós vamos ter 0,6 mais 0,15 vai dar 0,75x. Beleza. Mais 900 igual a x. Passa esse 0,75 para lá, vai negativo. 1 menos 0,75, nós vamos ter 0,25x igual a 900. Divida aí, 900 por 0,25, quanto é que dá? 900 por 0,25, 36, né, pessoal? R$3.600 é o salário total de Miguel. R$3.600, tá? Tá bom, pessoal? R$3.600, salário aí por mês. Tá bom, né? Tá ruim não, tá bonzinho. Tá bom, mas a pergunta não é essa. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber quanto que Miguel gasta com moradia. O gasto mensal de Miguel com moradia. Olha aqui, ó, gasto mensal de Miguel com moradia. Pessoal, moradia. Olha que a questão fala bem aqui, ó, moradia. Ele gasta 15% do salário dele. Então, se eu já descobri o salário dele, vou fazer essa conta aqui, tá? Que é 3.600, então quanto é 15% de 3.600? 15% de 3.600. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, você multiplica 15 vezes 36, 15 vezes 36, pessoal, faz aí para mim, por favor. 15 vezes 36, 540, né? 54. Então ele gasta com moradia 540. Resposta da questão. Questão chata, texto longo, cansativo, enjoado, mas nós conseguimos acertar marcando essa questãozinha, letra D de dado. Letra D de dado. Beleza? Perfeito. Deu para entender? Qualquer coisa, volta essa questão, assiste a explicação novamente, porque é uma questão muito clássica na Fundação Carlos Chagas. Eles gostam muito de cobrar nesse formato. Vamos fazer a última questão para a gente encerrar. Tá? Vamos lá, questão número 8. Olha só, eu sei que sumiu uma questãozinha aí do nada, mais uma vez desapareceu a questão. Vou ficar devendo essa questão para vocês. Depois você volta o vídeo lá, dá um pause lá e pesquisa a questão, joga no Google aquela questãozinha lá, antes tenta resolver e fica como exercício. Aquela questão que ficou faltando lá, ficou lá atrás, eu deixo ela para vocês como exercício, tá? Nós estamos aqui na nossa última aula de matemática. E como é que você vai fazer? Você volta lá o vídeo rapidinho, na hora que ela aparecer você pausa o vídeo, pesquisa essa questão no Google, mas antes tenta fazer e observa se conseguiu acertar.
Beleza? Qualquer coisa, vocês têm meu número, vocês têm como entrar em contato comigo, a gente tira as dúvidas por aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá, questão número 8. Vamos observar o que diz. Olha aí no material. Questão número 8 diz assim, ó. É uma questão de 2019, Fundação Carlos Chagas cobrou agora na prova de analista da Prefeitura de Recife. Em uma sala se encontra em reunião um grupo de pessoas formado por homens e mulheres. Em um determinado momento, 20% das mulheres deixaram o recinto e o número de mulheres ficou igual a 3/5 do número de homens. Eu acho que é parecida com a questão anterior. 3/5. Parecido com essa. Parecida com essa. De 2011. Beleza. 20% das mulheres deixaram o recinto e o número de mulheres ficou igual a 3/5 do número de homens. Se o total do grupo passou a ser 32 pessoas, então a porcentagem de homens na sala passou a ser de quanto? Bom, essa questão aqui eu vou também fazer daquela forma. Eu vou deixar para que vocês tentem fazer agora, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai tentar fazer essa questão, dá um pause aí no vídeo, tenta fazer esse exercício, aí depois que você resolveu sem pesquisar, tá certo? Volta no vídeo e vê se você conseguiu acertar. Vamos lá? Vamos observar agora a questão, mas antes eu peço, tenta fazer, tá legal? Vamos voltar, vamos observar aqui a questãozinha, olha só. Bom, pessoal, o que a questão está dizendo aí? Uma sala se encontra em reunião um grupo de pessoas formado por homens e mulheres. Beleza. Em um determinado momento, 20% das mulheres deixaram o recinto e o número de mulheres ficou igual a 3/5 do número de homens. Essa informação é importante. Ó, vou colocar aqui, ó, o número de mulheres ficou igual depois, né, ao 3/5 do número de homens. Tá bom. Se o total do grupo passou a ser de 32 pessoas, ou seja, depois que essas mulheres saíram, o grupo ficou com 32 pessoas. Então, a porcentagem de homens na sala, qual é? Bom, pessoal, vocês concordam comigo? Uma coisa, eu tenho essa informação e que as mulheres que saíram, as mulheres, depois que elas saíram, ficou somado com o número de homens, e a questão disse que isso dá 32. Tá? Aqui tem um pequeno sistema. A ideia principal de substituir uma na outra, você utiliza. Substitui o M aí. Tá? Então, nessa informação aqui, vou utilizar a cor branca, dando continuidade, nós vamos ter M. Quem é M? M é 3/5 de H, porque as mulheres passaram a representar 3/5 dos homens, mais H, certo? Igual a 32. Vamos fazer continha, aqui fica subtendido 1, tá? Tira o MMC, uma das nossas aulas anteriores, lá para trás, vai dar 5, dividido por 5, vai dar 1, vezes 3, vai dar 3H. Dividido por 1 vai dar 5, vezes H, 5H. Então, mais, né, 5H. Igual, 5 dividido por 1 dá 5, vezes 32, vai dar quanto, gente? 5 vezes 32, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 3, 15, e 1 que foi, 16. Né? 16, 160. Então apareceu o sinal de igualdade, lembra, né, pessoal? Vou até destacar mais uma vez aqui para reforçar. Ó. Apareceu o sinalzinho de igualdade, corta o denominador. Tá bom? Beleza? Então, continuando aqui a nossa continha, 3H mais 5H, nós sabemos que isso é igual a 8H, que é igual a 160. Pessoal, quanto é 16 dividido por 8? 2, né? Como tem um zero, fica 20, certo? Então, 160 dividido por 8, 20. Ou seja, os homens representam 20 de 32. Mas a questão quer saber a porcentagem. A porcentagem disso, quanto é? Então, você vem para cá, ó. Para cá. Tá? Mudar aqui a cor novamente. 20, porque agora o total é 32. Então, 32 é o meu total, representa 100%. Tá? 32. E 20, que representa o número de homens, quantos por cento? Multiplica cruzado, você vai ter 32 vezes x igual a 20 vezes 100
2.000. Divide aí, pessoal. Vamos fazer essa continha aqui. 2.000. Aqui não. Vem aqui no cantinho, vamos fazer essa continha aqui. 2.000 dividido por 32. 200 dividido por 32 vai dar 6, né? 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 3, 18. 1, 19. 192. 200 menos 192 vai dar 8. Baixou o zero. 80 dividido por 32 vai dar 2. 32 vezes 2, 64. 64 para 80, 16, né? 16. Não pode. Coloca o zero e a vírgula. 160 dividido por 32 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 3, 15. E 1, 16. 160, não vai sobrar nada. Então deu 62,5%. 62,5%. Então, voltando aqui, x vai ser igual a 62,5%. Beleza? Deu para entender? Questãozinha aí da Fundação Carlos Chagas. Bom, e como vocês podem observar, nosso material aqui, certo? Acabou? Acabou a nossa aula, tá certo? De porcentagem. A última questãozinha foi essa. Resposta da questão 62,5, letra B de bola. Tá bom, pessoal? Beleza? Olha para cá agora, deixa eu conversar com vocês rapidinho. Gente, o nosso curso de matemática e raciocínio lógico, ele se encerra aqui, né? Essa foi a nossa última aula de matemática. Eu espero que eu tenha contribuído de forma positiva a vocês com essa disciplina. Espero que quem estava zerado na matemática, quem estava zerado no raciocínio lógico, tenha melhorado pelo menos um pouquinho ou algum % aí dentro dessa disciplina. Para mim foi um prazer participar desse projeto, para mim foi um prazer gravar essas aulas para vocês. Não pense que em algum momento foi desgastante para mim, porque pode até ter sido desgastante em algum momento, mas foi prazeroso, tá certo? Então, foi muito prazeroso, foi muito bom estar com vocês aqui durante esse período, durante esse tempo de gravação de aulas, né? Gravei aí muitos dias diferentes, tá? Vocês podem perceber pelo corte de cabelo, vocês podem perceber pela camisa, que muitas vezes está diferente, né? Às vezes gravei com a mesma camisa para dar a entender de que foi no mesmo dia, mas nem sempre foi, isso não aconteceu. Então eu gastei um tempo com vocês, um tempo muito precioso, tá? E eu espero que isso valha muito a pena, não só para mim, mas para vocês também. Para mim já está valendo, porque é sempre um prazer, é muito gratificante estar com vocês aqui, tanto em sala de aula quanto online, ou através de vídeo aulas, ou através de videoconferências, ou através de lives que eu faço no Instagram. Então, eu quero desejar a vocês uma boa prova, tá certo? Espero a aprovação de vocês. Acontecendo, me avisem, professor, consegui, professor, gostei da prova de matemática. Eu quero o feedback de vocês depois nessa prova do concurso, tá certo? O que foi que aconteceu, se facilitou essas aulas, se ajudou de alguma forma, tá certo? Eu acredito que sim, porque nós observamos tudo que o edital cobra e a Fundação Carlos Chagas não vai fazer de forma diferente. Então, eu mais uma vez agradeço a todos. O nosso curso de raciocínio lógico e matemática ele se encerra por aqui. E boa prova a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.